Olá, amigo do Jornal Vale, fim de semana chegando com muito esportes para você. Rodada quente no Campeonato Brasileiro, hein? Neste domingo tem 3 jogos às 4 da tarde. O Corinthians, o líder, visita o Atlético Mineiro. O São Paulo visita o Fluminense do Rio. E o Palmeiras vai receber a Chapecoense. Todos jogam às 4 da tarde, todos no mesmo horário. O Santos, que jogaria contra o Vasco nesse domingo, teve o jogo adiado para 16 de julho. Isso porque o Vasco tem jogo quinta-feira agora pela Libertadores, teve jogo na quinta-feira pela Libertadores, e o Santos já tem jogo na terça-feira também pela Libertadores. Então, pelo calendário, essa partida acabou sendo adiada. Guilherme Codazzi, o que esperar desse domingo do Brasileirão? Eu acho que o destaque fica por conta de Atlético Mineiro e Corinthians. O Corinthians é a única equipe com 100% de aproveitamento no campeonato, é a atual campeã da competição e pega, na minha opinião, o primeiro grande desafio, já que o Atlético Mineiro é uma equipe difícil de ser batida em seus domínios, vem de uma vitória justamente contra o Vitória da Bahia, então eu acredito que é um teste importante para a equipe do Carille. Vale lembrar que o Corinthians, diferente do que aconteceu no ano passado, ele está disputando o Campeonato Brasileiro e simultaneamente a Libertadores e a Copa do Brasil. No ano passado o Corinthians não disputou a competição sul-americana e foi eliminado bem cedo pelo Internacional na Copa do Brasil. Então este ano, na minha opinião, além das equipes adversárias como o Grêmio, o Cruzeiro, que vem mal mas pode se recuperar, Palmeiras, enfim, dos adversários na competição direta do Brasileiro, eu acho que o calendário é o grande obstáculo do Corinthians, que é uma equipe com um elenco não tão repleto de opções quanto outras equipes como Palmeiras, o Flamengo, o Grêmio, enfim. Então o meu destaque fica para esse teste de fogo da equipe do Fábio Carille contra o Atlético Mineiro em Belo Horizonte. E você, Lucas, qual é o seu jogo de domingo aí? Eu acho que o jogo entre Atlético Mineiro e Corinthians é o maior desafio do Corinthians nesses 3 primeiros jogos, né? Ele pegou o Fluminense, enfrentou o Fluminense em casa, ganhou, enfrentou o Paraná, que é um adversário que subiu da Série B e goleou, aplicou uma goleada. Então eu acredito que o maior desafio até então nessas primeiras rodadas do Corinthians é enfrentar o Atlético Mineiro lá em Minas Gerais. Então eu acho que vai ser um jogo equilibrado, né? Tem tudo para ser um duelo bom. E eu vou junto com o Guilherme aqui, que esses, não só o Corinthians, mas o Palmeiras vem enfrentando um calendário também. O Santos, apesar de não jogar essa rodada, está enfrentando um calendário por conta da Libertadores, agora vai entrar a fase da Copa do Brasil e tudo mais. Então eu acho que nessa questão do calendário, o São Paulo, que enfrenta o Fluminense no Rio de Janeiro, eu acho que está mais aliviado, vamos dizer assim. Então eu acho que o São Paulo também pode arrancar alguns pontos do Fluminense lá no Rio de Janeiro. E não sei se vai empatar, se vai ganhar, mas eu acho que o São Paulo tem tudo para, pelo menos um empate, eu acho que consegue. E o Palmeiras, que pega a Chapecoense em casa, volta da viagem da Argentina, né, com a confiança lá em cima, depois de ter ganhado de 2-0 do Boca Juniors, entrado para esse seleto grupo dos times que ganharam do Boca Juniors lá, né. Então eu acho que o Palmeiras também tem tudo para ganhar da Chapecoense. Então, o duelo mais equilibrado dos paulistas eu acho que fica entre Corinthians e Atlético Mineiro mesmo, por ser mais esse desafio que o Corinthians tem. Eu também entendo que vai ser um jogo de tirar o fôlego aí no Independência domingo, né? O Corinthians tem um problema. O Corinthians jogou na quarta-feira contra o Vitória, em Salvador, fez viagem cansativa. O Atlético não, o Atlético treinou a semana inteira. Então, o time mineiro tem essa vantagem aí de estar descansado para o jogo contra o Corinthians. Então, o que vai equilibrar o duelo, realmente, eu acho que vai ser essa questão física. O Corinthians está mais cansado que o Atlético, embora eu acho que, tecnicamente, o Corinthians é um time muito mais bem treinado e mais bem estabilizado que o Atlético. O Atlético ganhou do Vitória do domingo passado, mas teve dificuldades durante a partida. Se jogar contra o Corinthians, que jogou contra o Vitória, tem chance de perder. Mas, pelo cansaço físico do Corinthians, o Atlético, se conseguir imprimir um ritmo forte desde o começo, vai dar trabalho para os corintianos. E eu acho também que no outro jogo, o Palmeiras de Chapecoense, 4 horas, acho que o Palmeiras, pela vitória contra o Boca nessa quarta-feira pela Libertadores, vai dar um novo ânimo aí no Verdão. Eu acho que a Chapecoense começou mal o brasileiro, a Chapecoense esse ano está com um time aparentemente mais fraco. Eu acho que se o Palmeiras jogar o que ele sabe, o Palmeiras vai aí não passar pela Chapecoense sem muita dificuldade. Já o São Paulo, eu acho que se complica lá no Rio contra o Fluminense, porque o time do São Paulo é um time limitado, ainda é um time fraco, falta alguma coisa para o São Paulo. O elenco é um elenco
com muitas dificuldades, e o Fluminense, embora também seja um elenco fraco, mas o Fluminense tem um técnico que é um dos melhores do Brasil, na minha opinião, que é o Abel Braga, e tem tirado leite de pedra. Então, eu acho que o São Paulo vai ter grandes dificuldades contra o Tricolor das Laranjeiras nesse final de semana. E também a gente não pode esquecer que nesse fim de semana tem o duelo regional entre Joseense e São José, pelo Campeonato Paulista da 4ª Divisão, domingo às 10 horas do Martins Pereira. O mando é do Tigre, mas com certeza, sim, pela tradição, a torcida Águia que vai dominar as arquibancadas aí do Martins Pereira. E também é um jogo legal de ser falado, porque é a primeira vez que o São José enfrenta o Joseense desde que o Tigre voltou a ser Joseense. Houve um encontro quando era São José dos Campos Futebol Clube, em 2016, com empate de 1-1. Mas agora, entre São José e Joseense, é o primeiro duelo da história dos dois times. Dá pra gente imaginar algo diferente desse jogo, não? Não, acho que o São José é favorito pela camisa, né? Acho que é o peso da camisa. É interessante que o São José vai jogar no Martins Pereira como visitante. Sim. Mas assim, a gente sabe que o time da cidade, pela tradição e pelo apoio da torcida, é a Águia do Vale, que tem feito uma boa campanha, né, até aqui nessa 4ª divisão. E você, Lucas? Derby aí, São José e Joseense. Eu acho que o favoritismo fica com a Águia também, jogando como visitante no Martins Pereira. É uma situação um pouco estranha, né? Uma situação meio nova, mas eu acho que o São José é o favorito, começou bem o campeonato, então tem tudo para sair com a vitória nesse jogo. Eu também entendo que o São José, até pelo último jogo contra o Amparo, faltou ali um atacante ali para botar a bola no fundo do gol. Mas o time jogou, até o São José está jogando bem, jogando rápido, tem uns toques de bola até envolventes para o campeonato de 4ª divisão, até o último jogo foi tecnicamente bom, jogo gostoso de assistir. Eu acho que realmente o São José, analisando time por time, o São José tem um elenco melhor que o Atlético Joseense. É que o time do Joseense, o Tigre, essa semana reforçou o elenco, teve 3 jogadores contratados, 2 que até atuaram no Mantiqueira na Série A3 recentemente, e que vão reforçar o time do técnico Sandrinho. Então, isso aí pode equilibrar um pouco aí esse duelo. Mas, claro, São José Esporte Clube, pela camisa, pela transmissão e por ter um elenco mais qualificado, pode se considerar favorito do jogo, e eu acredito que vai ter um bom público no domingo de manhã no estádio Martins Pereira, com ingressos aí a R$10 e R$20, mais barato do que os jogos do São José. Então acho que vai estar aí mais gente no estádio. E também, para quem gosta, não vamos esquecer, domingo, no mesmo horário do jogo do São José, tem Fórmula 1, o GP do Azerbaijão, onde aí o Vettel e o Hamilton vão disputar aí, curva a curva, aí, a vitória e a liderança do campeonato. Embora a prova passada tenha sido vencida pelo Daniel Ricciardo, da equipe Red Bull, que surpreendeu com uma tática diferente aí no safety car e acabou ganhando a corrida. Se o Verstappen não aparecer no caminho do Hamilton e do Vettel, eu acho que dá para os dois brigarem pela vitória, né, Guilherme? Sim, acho que sim. Mas eu acho que a polêmica, pelo menos na redação em relação à Fórmula 1, é sempre a mesma. Quem foi melhor, Senna ou Schumacher? Eu acho que o nosso leitor pode deixar aí a opinião embaixo aí no vídeo. E para você, Marquinhos, quem foi melhor, Senna ou Schumacher? Polêmica é algo assim que você tem dúvida, né? No caso, eu acho que não é polêmica. O Senna foi muito melhor do que o Schumacher, não tem nem comparação. O Senna foi campeão do mundo com um carro com câmbio manual, competindo contra uma Williams de câmbio automático, e chegou a ganhar uma corrida disputando as últimas 6 voltas só com a 6ª marcha do carro, já que os outros tinham quebrado. Entendeu? O Schumacher sempre correu com o piloto com câmbio automático, sempre teve o melhor carro, sempre teve um jogo de equipe a favor dele. Então acho que o Senna foi muito melhor do que o Schumacher, sim, não tem nenhuma dúvida em relação a isso. O Senna foi o maior de todos os tempos. E você, Lucas? Sim, eu prefiro deixar essa polêmica para o nosso leitor. Eu acho que assim, o pessoal que defende o Schumacher sempre aposta nos números para mostrar uma superioridade do alemão. Eu acho que nessa comparação com o Senna, em primeiro lugar, eu acho que o Senna competiu numa época em que o nível dos pilotos era mais equilibrado do que na época do Schumacher. Tinha outros grandes campeões como o Mansell, o Prost, Piquet, enfim, a competição era maior. E além disso, na questão dos números, a gente tem que lembrar, infelizmente, que o Senna ele morreu num acidente, deixando a sua carreira pela metade. Então ele competiu de 84 até 94, enquanto o Schumacher disputou aí
praticamente 2 décadas, praticamente 20 anos disputando os GPs da Fórmula 1. Então ele competiu por um tempo maior, por isso que eu acho que essa questão fria da comparação de números, ela acaba não sendo válida neste caso. Eu acho que realmente o Ayrton Senna é o maior piloto de todos os tempos. É isso aí, pessoal. Oi, pode. E eu concordo também. Acho que o Senna é o maior piloto, mas a gente também não pode ignorar os números do Schumacher, né? O heptacampeão Schumacher, que pode ser alcançado nessas próximas temporadas, né? A gente tem Vettel, tem Hamilton chegando aí, mas são apenas números. Pela história toda, em geral, acho que o Senna acaba sendo o maior no contexto geral. Até por ser brasileiro, agora, nessa próxima semana, infelizmente, vai fazer 14 anos da morte do Ayrton Senna. Então, por tudo que ele representou, não só para o Brasil, mas para o fã em geral do automobilismo, o Ayrton Senna foi o maior de todos os tempos. Então é isso aí, gente. Domingão de São José e Joseense de manhã, Brasileirão à tarde, de manhã também, além do São José e Joseense, tem Fórmula 1. Então, fim de semana aí com bastante esporte, para quem gosta de esporte, para em casa, tranquilão, assistindo o Campeonato Brasileiro. É isso aí, pessoal, e até a próxima.